Olá, queridos, graça e paz seja com todos vocês. Uma bênção podermos estar aqui novamente. E hoje a nossa reflexão encontra-se no livro do Evangelho, de Jesus Cristo, que escreveu São Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 até o 40. Diz assim: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoecido e foste me ver, preso e visitaste. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes ao rei: Em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Bom, hoje eu quero tomar como tema dessa pequena reflexão uma frase belíssima do louvor do pastor Paulo César Brito, que diz: quem procura a Deus acha o seu irmão. E hoje nós queremos refletir sobre exatamente isso, o desafio de nós termos um olhar voltado para o outro. Um olhar com empatia, e empatia todos nós sabemos que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir o que o outro está sentindo, o que o outro está vivendo, Então, nós sabemos das dificuldades em decorrência de um período em que o narcisismo está em alta, O apóstolo Paulo já tinha previsto isso. Na segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 3, ele falou sobre homens amantes de si mesmos. São pessoas incapazes de tirar os olhos de si mesmos, são muito ensimesmados, São incapazes de ter um olhar voltado para o próximo e suas necessidades. Então, diante desse tema desafiador, nós tentaremos, à luz das Escrituras Sagradas, fazermos um raio-x de nossas atitudes para com Deus e para com os homens. Então, o cenário que Jesus tenta desenhar na mente dos seus ouvintes naquele dia é de um tribunal. E ele diz que o rei virá na sua glória. É uma referência a ele mesmo, Uma vez que hoje ele ainda se presta a advogar nossas causas, Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ele diz que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas agora, quando ele diz que se assenta no trono, na sua vinda com seus anjos, não é mais um advogado, agora é o juiz dos juízes. É aquele de Gênesis 18, 25, porventura não fará justiça o juiz de toda a terra, corroborando também com Tiago 4,12, que diz que há um só Deus e um legislador, um só juiz. Então, hoje, nós temos o Cordeiro que João Batista, o profeta, disse no Evangelho de João 29, está registrado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por enquanto, podemos recorrer ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo por nossas culpas e pecados pela fé. Mas nesse retorno, nesse tribunal, não é mais o Cordeiro. Em Apocalipse 5,5, um dos 24 anciãos
se apresenta diante de João, vendo ele totalmente choroso, porque ninguém era digno de abrir os selos, 7 selos. Ele diz: não chore, para João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele pode abrir os selos. Então, meus queridos, Jesus fala desse cenário, né, de um tribunal de julgamento. É um encontro inevitável, né? E é interessante que nós observamos algumas características que eu quero compartilhar com vocês desse julgamento. Eu elenquei algumas delas para nos levar a uma reflexão. Esse é o objetivo do nosso encontro, né? É que não é, a primeira característica desse julgamento é que não é opcional. 2 Coríntios 5:10, Paulo diz que importa que todos nós, todos os homens, compareçamos diante do tribunal de Cristo para darmos contas daquilo que fizemos através do corpo, se bem ou mal. Então, não é opcional, independente de alguém que possa ser crítico e dizer: eu não acredito em nada disso, isso é a história da carochinha, são os crentes que apregam essas bobagens. Bom, mas vamos seguindo as características deste julgamento. Então, não é opcional. Segunda característica é que é inescapável. É impossível tentar fugir ou esconder-se. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, a carta, ele vai dizer que não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Independente de você crer ou não, de você acreditar, aceitar ou não, é inescapável, não há como fugir. Eu observei também uma outra característica, é que é inadiável. Ou seja, não haverá adiamento, não tem segunda chamada não. A Bíblia diz em Atos 17:31 que Deus determinou um dia que com justiça há de julgar os homens, por meio do varão que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo justo. Há um dia, esse dia já está pré-estabelecido, pré-determinado por Deus. Mas tem uma outra característica também, é que é necessário esse julgamento. Sabe por quê? Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. É horrorosa a justiça, pelo menos nesse país. Me desculpe a expressão forte, mas dá asco, dá nojo. Então é necessário que se manifeste a justiça de Deus. Mas também tem uma outra característica, esse julgamento é profético. E se fosse um homem que tivesse dito, a gente poderia lançar uma série de dúvidas, um olhar cuidadoso. Mas sabe quem falou? Aquele que em Números 23:19 diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus algo e não faria? Mateus também, no capítulo 24, versículo 35, o próprio Jesus disse que os céus e a terra hão de passar, mas as suas palavras não. Então, é profético. E neste tribunal não tem advogado, porque ele não é mais advogado, ele vem como juiz. Não há recursos, né, queridos? Não há segunda instância. Então é bom pensar e refletir nisso. Mas eu fiquei pensando também na base desse julgamento, que as palavras de Jesus foram tremendas, né? Ele apregou ali um dualismo que é muito presente nas Escrituras, né? A Bíblia fala de céu e inferno, de bênção e maldição, de santo e profano, de certo e errado, de salvo e perdido, de luz e trevas, e vai por aí afora, a lista é enorme. E Jesus faz essa dicotomia. Ele diz que ali estão presentes diante dele todas as nações. A diferença é que de todas elas, tem justos em todas elas e ímpios. E então, a base desse julgamento está totalmente, 100%
baseada no nosso comportamento em relação ao outro. Eu fiquei impressionado. É claro que ninguém aqui está pregoando que as boas obras são suficientes para levar alguém para o reino dos céus. A Bíblia é clara em Efésios 2, 8, 9, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras para que ninguém se glorie. Então foi um ato de graça em Cristo Jesus. Até porque Jesus disse que quando ele vier na glória do seu Pai, né, vinde, ele fala nesse texto, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, está falando para os justos, para aqueles que deram crédito ao sacrifício do seu Filho Jesus. Então, para chamar Deus de Pai, tem que ser filho. E para se tornar filho, tem que passar por João 1,12, quando ele diz que a todos quantos a Cristo receberam, foi-lhes dado o poder de tornarem-se filhos de Deus. E aí a base, a começar da casa de Deus, dos justos, não está aqui em voga a quantidade de igrejas que foram construídas, de cultos que participamos, de jejuns e orações. Não. A nossa relação com Deus e com o próximo é que será a base desse juízo. É o que Marcos estabeleceu, capítulo 12, versículos 30 e 31. Ele diz assim, que o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, força e alma. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não há mandamento maior do que este. Percebe que a nossa relação com o próximo, ela é avaliada, né? A nossa relação com Deus é avaliada pela nossa relação com o próximo. É exatamente a cruz de Cristo. O primeiro mandamento, ele é vertical. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, força e alma. E o segundo, ele é horizontal. Vê se não forma a cruz, olha aqui, ó. Amarás o segundo, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é maravilhoso, porque a nossa relação, isso quer dizer que a nossa relação com o próximo revela o quanto de Deus há em nós. O quanto de Deus há em mim não se percebe pela minha indumentária, não se percebe pelas coisas que eu faço, pela instituição, chamada igreja como instituição, mas está no campo do meu relacionamento com o meu semelhante. Então, queridos, veja se não é verdade que a nossa relação vertical é aferida pela nossa relação horizontal. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21, é forte. Ele diz, se alguém diz que ama a Deus e aborrece, algumas traduções dizem odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se alguém não consegue amar o irmão, o qual viu, como pode dizer que ama a Deus, o qual não viu? E aí ele fala de um outro. Por isso, este mandamento, se alguém ama a Deus, ame ao seu irmão, ame ao seu próximo. Até porque, em Lucas 10, 19, um intérprete da lei perguntou a Jesus, querendo se desculpar, quem era o próximo? Eu quero dizer que o próximo não é aquele que levanta a nossa bandeira de crença, viu? Não são aqueles que fazem parte da nossa tribo, sabe? Não é o crente da igreja evangélica que ajuda o crente da igreja evangélica, o católico da igreja católica, o espírita da igreja espírita. Não, não é isso não. O próximo é qualquer um que venha ter conosco manifestando um pedido de ajuda e que, se estiver em nossas condições, nós devemos atender, senão incorremos no risco. Incorremos no risco do pecado por omissão, que Tiago, 4,17, ele vai dizer, se alguém pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se está em teu poder ajudar, em outra parte, vai se dizer, se o teu irmão vier ter contigo e te pedir uma ajuda, não diga passa amanhã, é hoje, queridos?
Então veja que a base desse julgamento fala exatamente dos dois grandes mandamentos fundamentados em amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Isso é interessante porque o amor é um sentimento prático. Foi por isso que Deus o manifestou com atitude. Como diz o meu pastor José, Deus não ficou lá da glória dizendo: ó, como eu amo esses meninos, como eu amo essas criaturas. Eles se perderam e agora o que eu vou fazer? Vou dar coisas para eles? Não. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus te amou, me amou, nos amou de tal maneira. João não encontra dentro do nosso vernáculo empobrecido uma expressão que retrate a profundidade desse gesto de amor de Deus. Então ele diz: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, essas necessidades elencadas por Jesus, que são básicas, né? Tive fome, eu tive sede. Isso me faz lembrar, inclusive, com saudade, o sociólogo Betinho, que tinha como refrão, né, da sua campanha: quem tem fome tem pressa. Então, tive fome, me deste de comer; eu tive sede, me deste de beber; eu fui forasteiro, me acolheste; eu tive nu e me vestiste; eu tive enfermo, me visitaste; preso e foste me ver. Mestre, quando foi que nós fizemos isso a ti? Jesus disse: olha, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Isso então nos traduz uma responsabilidade enorme que se encontra em Hebreus 13:2, quando o escritor diz: segui a hospitalidade, cumpri a hospitalidade, porque alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Sabe, Jesus, de vez em quando, ele costuma se travestir de gente faminta, de gente sedenta, de gente doente, de gente presa. E eu quero, então, que você, em nome do Senhor Jesus, pense nisso.